Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do nosso mestrado profissional em computação aplicada aqui da Faculdade de Computação Informática do Mackenzie. O tema deste webinar de hoje é falar um pouquinho sobre as aplicações práticas no mestrado profissional em computação aplicada nas linhas de pesquisa Ciência de Dados e Sistemas Interativos. Estou aqui com o professor Dr. Fábio Silva Lopes e com a professora doutora Maria Amélia Eliseu, que vão falar um pouquinho sobre essas aplicações práticas. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, também faço parte do corpo de docentes aqui desse mestrado. Vamos lá, então. Professora Maria Amélia, que tipos de aplicações práticas nós poderemos utilizar ou poderemos desenvolver na linha de pesquisa Sistemas Interativos? Olá, primeiramente gostaria de agradecer a participação aqui nesse webinar. Bom, na linha de sistemas interativos, nós temos a parte de UX, hoje bastante procurado no mercado, e uma forma de aplicar o UX, como já foi dito em outros webinars, é a questão da gente se preocupar um pouco com o ser humano, criar interfaces que sejam fáceis de serem utilizadas e fáceis de serem aprendidas a serem utilizadas. Então, existem, no caso prático, o UX, User Experience, ele pode ser aplicado em qualquer sistema computacional, e aí, como eu disse, a preocupação é com o ser humano, com o usuário. Existem técnicas que a gente utiliza para aprender ou para tentar entender como que o ser humano ele realiza suas tarefas, principalmente olhar para as tarefas do dia a dia, porque aí a gente pode pegar essas tarefas e tentar abstrair e trazer isso para a criação de um projeto, de um sistema computacional, nem só um sistema interativo, mas qualquer sistema, desde um website, um jogo, uma aplicação de RH, enfim, Então, a ideia é estudar o usuário, estudar as ações que ele faz, os comportamentos, principalmente quando a gente está criando um novo sistema, e quando a gente já tiver o sistema mais desenvolvido, já tiver um protótipo funcional, a gente pode criar testes. Então, existem instrumentos para que a gente possa testar esse sistema, para a gente descobrir quais são a rotina do usuário, quais são a forma como ele interage, e já ir consertando, criando o projeto, desenvolvendo o software baseado nas interações desse usuário. Então, a gente vai melhorando o software a partir dessas interações. Então, não é só olhar o lado da engenharia de software que se preocupa com o código, mas é a gente olhar também essa parte do ser humano, E aí, o professor Fábio Lopes vai falar um pouquinho, Inclusive, a gente pode aplicar o UX em sistemas preditivos, Muito bom. Professor Fábio, como é que fica, então, essas aplicações aí na linha de pesquisa Ciência de Dados? Temos muitas, inclusive, né? Obrigado aí pela fala, professor Dirceu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, o que eu acho muito legal de um mestrado profissional é essa possibilidade da gente trazer problemas que estão nas empresas, e desenvolvê-los do ponto de vista científico, E aí é o contexto da computação aplicada, do ponto de vista de ciência de dados, nós temos aí uma avalanche de coisas acontecendo, porque existem muitas possibilidades, Eu vou dar alguns exemplos aqui da minha experiência como professor em cursos de mestrado profissional, onde a gente trabalhou situações desse tipo, Então, por exemplo, em fraudes de cartão de crédito, esse é um problema que muita gente convive, porque assim, sempre que há um sistema, há alguém querendo subverter o sistema, Sem dúvida. Então, o que acontece, Então, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho que tinha este perfil em fraude de cartão de crédito aplicado a aplicativos de transporte particular,
como é o caso de Uber e 99 e similares, né? Então, a ideia era, em cima da base de dados que esse sistema gera, conseguir identificar situações incomuns, né? Os outliers, né? E aí, dessa forma, identificar que aquilo é uma fraude, né? E quem eram os fraudadores, porque às vezes o fraudador é o cliente, às vezes o fraudador é o próprio motorista, o condutor, né, o contratado do aplicativo, tá? Mas, enfim, essa situação de fraude em cartão de crédito, estou falando em aplicativo de motoristas, mas poderia ser colocadas em diversas outras situações, né? Em sistemas de pagamento, que é um problema das empresas, né? Que tem de poder receber, né? Aí tem todo um universo a ser explorado agora com o universo do Pix, né? Que é um mundo novo e, obviamente, tem pessoas querendo fraudar esse tipo de coisa, tá? Enfim, então, diversas aplicações podem ser criadas em cima disso. Um outro exemplo que eu posso relatar, assim, para ilustrar bem, né, por exemplo, foi uma aplicação de predição de litígio, tá? Considerando o call center. Então, o call center é um problema pesado das empresas, né? Então, existem as URAs, que todo mundo reclama das URAs, porque está falando com robô e tudo mais, e existem os chatbots, né? Que é uma evolução disso, né? Onde você fala assim, né? Se você já tem um FAQ, né? Dá para você criar um chatbot, mas é um problema um pouco mais complexo, né? Mas o que acontece é assim, não adianta somente eu direcionar as conversas, né? Eu posso evoluir para fazer uma predição. Então, um projeto que a gente trabalhou numa empresa do setor financeiro foi justamente isso, né? De identificar, né? Que situações, dependendo do nível da conversa, das várias conversas que a pessoa vai levando lá dentro de um sistema de call center, né? A que ponto isso pode se transformar num litígio. E todo mundo sabe que, assim, tratar o litígio é muito mais caro do que tratar uma situação prévia, onde você pode negociar, onde você pode conversar. É muito mais tranquilo e muito menos custoso, né? Então, essa aplicação que a gente desenvolveu tratou esse tipo de coisa, né? Que era identificar situações de predição, né? Então, a gente montou um classificador para isso, né? Então, tem várias tarefas em termos de ciência de dados que a gente pode aplicar nos contextos das nossas organizações, né? Olhando aí processos e minerando esses processos para tentar identificar gargalos e tudo mais, né? Mas, talvez, né, essas aplicações precisem também de um conteúdo um pouco mais humano, né? E aí dá um gancho para a gente poder amarrar com as nossas duas linhas, né, de aplicação aqui no nosso mestrado. Correto, professor? Muito bom. Professora Maria Amélia, mais algum complemento aí em relação, por exemplo, aos avatares, hein? Sim, então, por exemplo, né, o professor Fábio Lopes estava falando dos chatbots, e aí né, uma forma da gente deixar os chats um pouco mais humanos é a criação de avatares. Então, hoje, com a computação gráfica, com a modelagem 3D, a gente consegue já criar personagens, né? A gente vê isso já até mesmo nos desenhos animados, né? A gente consegue criar personagens que são muito parecidos com o ser humano, né? Com o real. Então, na hora que o usuário liga, né, para um call center, por exemplo, ele pode fazer uma videoconferência, né, conversando com um robozinho, que na verdade tem toda a forma humana, e tão perfeita que você não consegue nem sequer identificar que você está conversando com o robô. Então, isso realmente é até assustador, né? Porque é um robô, mas não aparece. Então, isso é uma forma de acolher melhor o usuário, ele se sente mais confortável conversando com o robô, achando que é um ser humano, né? Principalmente pessoas que às vezes têm certa dificuldade de conversar sem estar vendo a outra pessoa do outro lado,
né? Então, essa área de sistemas interativos que envolve realidade aumentada, realidade virtual, né? Existem aplicações em todas as áreas do conhecimento, né? Principalmente educação, né? Com a pandemia, a gente tem uma área vasta aí pela frente para criar aplicativos interativos, para dar apoio à educação remota, à educação misturada, blended learning, né, que hoje muito se fala, a educação híbrida, na verdade. Existem campos na área da saúde que a gente pode aplicar, né, a realidade aumentada para que o médico possa planejar sua cirurgia, ou para que os estudantes de medicina possam aprender a medicina. Existem os protótipos que a gente faz na questão da engenharia, da arquitetura, tanto na área automobilística quanto na área civil, né? Então, é uma área bastante ampla, né? A gente tem tanto pouco tempo, né, para a gente falar, são tantas coisas. Excelente, muito bom. Isso é muito importante para os nossos candidatos e para os nossos futuros alunos, porque efetivamente a gente consegue ter aplicações em todas as áreas, principalmente nessas duas nossas linhas de pesquisas aí, que é ciência de dados e sistemas interativos. Que maravilha, isso é muito mais legal é importante. que a gente consegue circular nas duas áreas, porque uma complementa a outra, né? Não são duas, embora sejam duas áreas separadas, mas dá para integrar os conhecimentos. Muito bom. Professor Fábio e professora Mamélia, um fechamento aí para o nosso webinar aí, dando algumas dicas para o pessoal aí, em termos de aplicações práticas aí dentro do nosso mestrado profissional. Eu acho bastante interessante, né, a questão da aplicação, né, porque a gente sai daquele contexto teórico e consegue trazer um produto de fato melhorando qualidade das coisas que nós fazemos dentro das organizações, né? Então, o que eu acho muito legal do mestrado profissional é essa construção que a gente faz. Você tem um conjunto de disciplinas que você vai escolhendo, desenvolvendo aí ao longo dos 2 anos aí de curso, e você vai montando uma ideia que você vai transformar no final. Então, você sai com um produto pronto. Eu acho isso um ponto muito importante. E a área de computação, ela tem uma vantagem muito legal, que ela é uma área transversal, né? Eu dei exemplos aí de finanças, de atendimento, mas a gente poderia correr aqui com exemplos de várias áreas, né? Eu tenho um pé muito bem sedimentado na área de saúde, né? Porque eu fiz o doutorado em saúde pública, né? Embora eu tenha formação básica em computação, né? Isso me permitiu olhar muitas coisas aí dentro da área de saúde e de meio ambiente também, né? Enfim, para citar mais alguns exemplos aí para rechear. Então, isso é convidativo para pessoas de várias áreas, né? Que venham com problemas que a gente possa trabalhar junto e desenvolver produtos mais melhores para a nossa sociedade. É isso. E da minha parte também, né, como a computação realmente é uma parte transversal, eu, por exemplo, né, minha formação básica é arquitetura, né, por isso que eu trabalho com essa área de sistemas interativos, por causa da construção 3D, todo o planejamento estratégico, a preocupação com o ser humano, né, a única coisa que eu fiz foi migrar, né, a minha preocupação com o ser humano não é no ambiente físico, mas sim no ambiente computacional, né. Então, e é muito legal essa questão do mestrado profissional, porque a gente vai colocar em prática, né, os problemas do dia a dia e tentar entender como buscar soluções, né, criativas e inovadoras para esses problemas, né, juntando a questão das disciplinas, os conceitos que a gente vai estudar nas disciplinas e com os problemas que a gente tem que solucionar no nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, vem para cá. Mestrado profissional em computação aplicada é aqui no Mackenzie, Faculdade de Computação e Informática. Traga para cá o seu problema. Aqui, efetivamente, você vai trabalhar com os nossos professores e vai desenvolver as aplicações práticas, efetivamente, para o seu problema. Vem para cá. Professor Fábio, professora Mamélia, muito obrigado aí por seus esclarecimentos e por todo esse universo de aplicações práticas que nós temos como desenvolver aqui no nosso mestrado profissional em computação aplicada. Até uma próxima oportunidade. E a você, Mackenzie.br, vem para cá.
Até a próxima. Até a próxima. Esperamos vocês.